Pri, me diz uma coisa. Essa coisa de educação respeitosa funciona mesmo? Tenho lá minhas dúvidas. E vou te dizer que eu também já tive. É muito comum essa dúvida. É comum você ter essa dúvida. Não é problema algum você se sentir inseguro com a educação respeitosa. Afinal, você não teve essa educação. Seus pais não te passaram essa educação. E por que eles não te passaram? Porque eles também não tiveram. Porque os seus avós não tiveram, porque é novo. E o que acontece é que a gente tem um comparativo de uma educação tradicional. Então a gente não consegue ter a diferenciação. A gente não consegue entender, isso de fato funciona? Isso não funciona? Eu sempre tive uma educação pautada, né? Eu sempre cresci numa educação pautada no autoritarismo. E aí, como é que agora eu vou mudar isso? Será que vai funcionar? Olha eu tô aqui, funcionou pra mim, e agora você tá me dizendo que tem que mudar o tipo de educação, que eu tenho que me transformar pra poder transformar o meu filho e ainda educar um outro diferente, de uma maneira diferente que eu não tive. Sei que às vezes pode parecer estranho, e é mesmo. Eu sei que é desafiador e é muita mudança. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de uma educação tradicional, a gente está usando toda a nossa experiência, toda a nossa maturidade, todo o nosso cérebro maduro para adestrar os nossos filhos, para usar toda essa experiência, toda essa habilidade a nosso favor. E quando a gente fala de uma educação respeitosa, a gente usa toda essa nossa experiência, toda essa nossa habilidade e maturidade a favor dos nossos filhos, para ajudá-los. Na educação tradicional, normalmente a gente quer que o nosso filho faça o que a gente quer, que a gente precisa, de forma rápida, de prontidão, direito e sem protestar e de preferência sorrindo. Quem já não ouviu isso dos pais, né? Então, quando a gente entra numa disputa de poder da educação tradicional, quando a gente entra nesse ciclo de tem sempre alguém que manda e alguém que obedece, de hierarquia, quando a gente fica nessa batalha, a gente não usa a maturidade do nosso cérebro, a gente está tão imaturo quanto aquela criança. A diferença é que a gente já tem poder de autorregulação e essa criança não tem esse poder de autorregulação. Então, a gente não vai conseguir sair desse ciclo vicioso. E aí você vai me perguntar, mas Pri, a educação tradicional não funciona? Olha eu aqui, cheguei até aqui, sou uma pessoa super bem-sucedida, uma pessoa super sociável, como é que você vai dizer que isso não funciona? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que a educação tradicional não funciona, que a educação X, Y, Z não funciona? Ela funciona, mas a questão não é essa, a questão é de que forma essa educação funciona. Ela traz o medo como motivador. Pri, quando eu grito com meu filho, quando ele tá fazendo uma birra, eu falo, para de fazer birra agora, não sei o que, nananana, ele para na hora. É claro que ele para. Quando alguém grita com você, você pode até reagir, mas quando alguém grita com você, qual é seu instinto, sua primeira reação? É susto. Então, o seu filho provavelmente ele te escuta, ele para, não porque houve um entendimento de sentimentos ali, mas sim porque ele ficou com medo, porque ele se assustou. E eu acho que não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Então, é uma educação muito pautada no medo, ela silencia a criança, ela adestra a criança. E isso é muito importante a gente sempre ter em mente. E esse é o que eu falei, esse é um problema transgeracional. A culpa não é dos nossos pais, né? Eles também não tiveram isso. Os nossos avós não tiveram e assim vai. E por isso que é muito novo. Agora pensa aqui comigo. Você acha que os nossos filhos, as nossas crianças, elas vão saber identificar um ambiente desrespeitoso se elas tiverem o desrespeito em casa? Não, elas vão achar que aquilo é natural. Se elas tiverem desrespeito em casa, se elas não tiverem voz, se elas não tiverem escuta, quando elas forem para esse mundão aí, que a gente diz que tem que preparar os nossos filhos para um mundo cruel, elas vão achar que o desrespeito é o normal. Agora, se você dá para essa criança voz, escuta, validação de sentimento, isso independente de limite, o limite está ali.
O limite vai ser colocado. A gente não precisa se preocupar com o limite, ele tá ali. Mas a criança pode sentir o que ela quer sentir, ela tem esse direito. Essa criança, ela vai para o mundo, quando ela tem esse lar de respeito, ela vai para o mundo e quando ela tá num ambiente que ela é desrespeitada, ela vai saber identificar. Porque ela vai falar, opa, eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é desrespeito. Isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não tive. Isso aqui não é o que eu concordo. Então ela vai saber identificar quando ela vai ter habilidade social e mental e física de lidar com esse desrespeito, porque ela vai saber identificar, porque ela teve respeito dentro de casa. Então ela sabe o que é desrespeito. Então a gente precisa entender muito que a gente não precisa, não é endurecendo os nossos filhos que a gente vai tornar eles mais fortes para o mundo. É dando voz, é dando escuta, é dando espaço, é dando acolhimento, é dando estrutura para quando eles não se sentirem acolhidos, eles sabem para onde voltar, eles sabem que somos portos seguros, eles sabem que ele vai poder falar, eles sabem que ele vai poder ser ouvido, independente se eu vou fazer o que ele quer ou não. Muitas vezes a gente não vai fazer o que ele quer, mas ele vai se sentir validado. Então, quando a gente ensina habilidades para os nossos filhos emocionais, a gente está criando um adulto que sabe identificar quando de fato o mundo, as pessoas, o parceiro está sendo cruel com ele. E ele vai saber que aquilo para ele não é aceito, porque não foi aceito na casa dele o desrespeito. E aí, gente, isso não tem nada a ver com limite. O limite pode ser imposto, não tem nada a ver com ceder. Você não vai ceder ao limite. Você só vai dar voz para o seu filho e vai ensinar a ele de que ele pode sentir tudo, independente se você vai dar o que ele quer ou não. A gente precisa começar a ficar confortável com o desconforto dos nossos filhos, porque é importante também eles discordarem da gente. Isso faz parte do crescimento, tanto nosso quanto deles. Então, eu queria passar essa reflexão aqui da educação tradicional com a educação respeitosa. Meu objetivo não é que você concorde, nem que você goste, mas que te faça refletir. E se fizer sentido alguma coisa do que eu falei para você, você pode tentar, né? Quando a gente vê alguma coisa nova, quando a gente vê um desconhecido, a gente tem duas opções. Ou a gente deixa isso pra lá, eu não quero isso pra mim, ou a gente tenta. Vê se funciona, vê se adequa a sua realidade, a sua dinâmica, tá bom? Um beijo pra vocês.